Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Pozori e agora a gente vai estar começando mais um vídeo nesse canal. E para esse vídeo eu queria saber como vocês estão passando por essa quarentena, o que vocês estão fazendo? Eu posso dizer com certeza o que eu estou fazendo, estudar. Porque não interessa se a faculdade parou ou não parou, continuar estudando é uma ótima forma de não deixar a rotina mudar e quando voltar às aulas ter uma rotina completamente diferente e ter que se acostumar com ela toda de novo, estudar um trabalho e isso é chato e isso diminui muito o rendimento no início. Então o vídeo de hoje eu acho que vai ser útil tanto para você que está tentando entrar na faculdade, pelo vestibular e do Enem, quanto para você que já está na faculdade, porque eu acho que todo mundo consegue se beneficiar de estudar em casa. Então no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês algumas dicas que eu uso, que dão certo para mim e que me ajudam a melhorar meu desempenho enquanto estou estudando em casa, porque particularmente eu prefiro estudar em casa do que qualquer outro lugar, beleza? Então vamos começar. A primeira dica que eu queria dar para vocês diz respeito ao seu cantinho de estudo. Como vocês podem ver aqui atrás no cenário, é basicamente a minha escrivaninha e meus monitores que eu uso para estudar, ou também para editar os vídeos para o YouTube, né? Mas o que eu queria falar sobre isso? É muito importante que, se for possível para você, você tenha um lugarzinho de estudo separado, resguardado, no sentido de que você consiga ter um local suficientemente silencioso e que você consiga estudar sem também atrapalhar muito a rotina de qualquer outra pessoa que possa morar com você e que esteja fazendo por algum motivo algum barulho. Então isso é muito importante. Ter um lugarzinho de estudo para você, separado, e que você consiga ter um level relativamente bom de silêncio. E uma coisa também muito importante sobre o local de estudo, né, é a temperatura. Você não quer ficar suando igual louco e nem você quer ficar tremendo de frio. Você quer estar numa temperatura ideal. Aqui em Belo Horizonte a temperatura é bem amena, pelo menos aqui onde eu moro, então isso não é um problema muito pra mim. Mas quando eu morava no Rio de Janeiro, Deus me livre. Lá faz um calor doido, toda a época do ano tá fazendo calor. Então era uma coisa muito ruim se você simplesmente não utilizasse, por exemplo, um ventilador no local. Porque a temperatura é quente demais e desmotiva a estudar. Então, se possível, você tem que deixar esse local de estudo seu também num lugar com uma temperatura mais amena. Talvez o cômodo mais fresco da casa, um lugar que não bata diretamente o sol, essas coisas. Ou se for frio, né, um lugar que bata sol, só que não diretamente nos seus olhos, porque isso atrapalha também. E que tenha uma temperatura adequada. Porque isso é muito importante também, além do silêncio, como eu já falei. Aqui onde eu moro tem um probleminha com essa questão do barulho, porque ali atrás de onde a câmera tá tem uma janela, e eu moro muito perto de uma avenida principal aqui de Belo Horizonte, a Avenida Brasil. Então constantemente tem barulho de carro passando, tem barulho de ônibus passando, tem pessoa acelerando a moto a não sei quantos quilômetros por hora numa via de 60, diga-se de passagem, mas que fica fazendo barulho absurdo, e particularmente por morar numa área hospitalar, toda hora tem barulho de ambulância. Então isso é um fator que atrapalha na questão do barulho. Mas tem um jeito de contornar, né? E essa é uma outra dica que eu vou dar pra vocês. Eu não consigo manter muito foco com barulho. Mas não é todo tipo de barulho que me atrapalha. É principalmente barulho que não segue padrão, barulho aleatório. Esse barulho aleatório, meu cérebro na hora presta mais atenção no barulho do que no livro que está na minha frente. Então, a outra dica que eu queria dar pra vocês é a seguinte. Isso não funciona pra todo mundo, obviamente, mas funciona pra mim. E pode funcionar para muitos de vocês. Tem um site chamado Rainy Mood, eu vou deixar o nome aqui escrito também na descrição, que ele basicamente serve para quê? Para deixar barulho de chuva no computador. Eu uso esse site num barulho bem baixinho mesmo, junto com algum vídeo do YouTube aqui mesmo que tem aquelas músicas que não tem aquela melodia muito forte, sabe? Aqueles sons ambientes, pode ser de sons ambientes de algum jogo, de algum filme, ou aqueles que eles chamam de lo-fi, tanto faz. A questão, pra mim pelo menos, não pode ter letra de nenhuma forma e tem que ser uma melodia fraca, tem que ser uma melodia que meu cérebro não vai ficar prestando atenção. Ainda mais eu que toco alguns instrumentos, se tiver uma melodia legal de se ouvir, eu vou querer focar na melodia, então não pode ter. Tem que ser aquela música bem ambiente mesmo, nada de melodia muito forte. Então eu pego essas músicas no YouTube, deixo o vídeo rodando, e eu uso esse site Rainy Mood. Aí eu regulo o volume dos dois para ficar um volume bem baixinho, mas um volume suficiente para que o que eu esteja escutando seja aquilo, e não os ruídos que estão acontecendo no ambiente. Isso me ajuda muito a manter a concentração, porque os barulhos da música são regulares, eles não ficam mudando, alterando toda hora. Então meu cérebro simplesmente deixa ele em segundo plano, por assim dizer, e eu não fico prestando atenção em barulho de carro, barulho de caminhão, qualquer coisa do gênero.
beleza? Então é isso. Em primeiro lugar é ter um ambiente silencioso, mas nem sempre é possível ter um ambiente silencioso. Então, para se contornar disso, você pode utilizar essas músicas baixinhas e esse site que, pelo menos para mim, fica muito bom em estudar escutando barulho de chuva. Então beleza, vamos para outra dica. Uma coisa que eu acho essencial, que eu não consigo estudar se eu não tiver isso, é um planejamento. Você tem que ter um planejamento. Por quê? Se eu vou lá, acordo, não tenho planejamento para aquele dia e falo, vou estudar. Beleza, eu não sei que meta que eu tenho naquele dia, eu não sei o que eu quero ler naquele dia, eu não sei o que eu quero estudar naquele dia. E isso atrapalha todas as etapas do meu estudo. Então, a primeira coisa que eu faço, não necessariamente no mesmo dia, às vezes eu faço no mesmo dia, só que geralmente eu faço isso por semana. Então, eu utilizo um planejamento semanal das coisas que eu vou estudar. Por que isso me ajuda? Porque eu tenho as minhas metas para os meus dias. Então, isso me ajuda a não ficar super feliz no dia que estudei muito, super frustrado num dia porque eu não consegui estudar, porque eu não estava motivado. Se eu tenho metas, eu me ensino a seguir aquelas metas. Você tem que se acostumar também a seguir as metas. Não é de uma noite para o dia que você vai conseguir bater todas as suas metas de estudo. Mas, com o tempo, com a prática, você vai conseguir melhorar seu desempenho e aí você vai conseguir bater cada vez mais suas metas de estudo para aquele dia. Porque também esse planejamento de estudo que você vai fazer durante a semana ou no próprio dia é muito importante para uma outra coisa, que é manter uma rotina. Você tem que ter uma rotina, você tem que ter um hábito de estudar em casa. Como eu falei, no início não é fácil, mas depois você vai melhorando tanto seu desempenho, quanto também vai melhorando na vontade que você vai ter de estudar em casa. Ninguém começa do nada, simplesmente agora eu quero ficar em casa estudando direto. Não é assim, isso não é um passe de mágica. O que acontece é, você tem que ter dedicação, você tem que, como eu já falei no vídeo nesse canal, que você está linkado aqui, você tem que se conhecer, você tem que conhecer seu ritmo. Então, você tem que aplicar esse seu conhecimento sobre você mesmo, sobre o seu ritmo, no seu método para criar uma rotina. Você tem que estudar, manter um planejamento consistente com a sua capacidade no momento e você tem que manter ela durante semanas, durante meses. Não é só agora que você está preso em casa que você vai ficar estudando em casa. Você tem que estudar para casa direto. Se você tem tanto aula na faculdade, só que você tem que estudar em casa também. E é isso que eu digo, você tem que manter uma rotina. E esses seus planejamentos diários, ou semanais, ou até mesmo mensais, você está só colaborando para você conseguir atingir essa rotina. E beleza, como é que eu boto essas metas? É basicamente assim, hoje eu quero ler 2 capítulos no mínimo de fisiologia cardiovascular e mais 2 capítulos de patologia cardiovascular, ou 2 tópicos, de patologia cardiovascular. Basicamente isso, eu digo para mim que matérias eu vou focar naquele dia e quanto de cada matéria que eu vou focar naquele dia. Geralmente são matérias que se complementam, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, tanto fisiologia quanto a patologia cardiovascular, porque me ajuda muito se eu estiver estudando vários pontos de vista sobre aquela área, por exemplo, tanto o funcionamento adequado na fisiologia, quanto o funcionamento patológico na patologia, e talvez como eu vou abordar isso na clínica, um paciente que chega para mim, essas coisas assim. Ou na pediatria, uma criança que chega para mim com algum sintoma. Então, se eu estiver estudando basicamente assuntos complementares, pontos de vista diferentes sobre um mesmo assunto, por assim dizer, isso me motiva muito a estudar. Beleza, então essas são minhas metas. Então essa é mais uma dica para vocês. Criem planejamentos para vocês. O que você vai estudar, que assunto você vai estudar e quanto você quer estudar daquele assunto. E a próxima dica é bem complementar a essa. Eu, por exemplo, utilizo poucos livros físicos. Às vezes eu vou na biblioteca e pego algum livro físico, mas na maioria das vezes eu utilizo meios digitais para estudar. Até porque, geralmente, os artigos que eu vejo na internet estão em meio digital, estão lá no PubMed, e lá a gente tem acesso a eles de maneira digital, beleza? Então, geralmente está em meio digital. Às vezes eu pego um livro físico, como eu falei. O problema de você estudar utilizando muita tecnologia, utilizando muito esses meios digitais, é o seguinte: toda hora nós somos bombardeados de tudo quanto é lado por notificações, seja de Facebook, seja de Instagram, seja de, Telegram, seja de TikTok, seja do próprio YouTube, De qualquer canto, estão te tacando 20 mil notificações. Isso fora aqueles aplicativos de comida, que toda hora querem te fazer comer um pouquinho. Não interessa, toda hora você está recebendo notificações. E isso pode parecer que não, pode parecer que, vou perder um segundo da minha vida vendo as notificações, mas isso é completamente deletério para sua produtividade. Um segundinho que você desviou seu olhar do livro, do artigo que você está lendo, você já começou a viajar. Você já não está mais com aquele foco total que você estava. Então, você tem que tentar minimizar isso. Então, o que eu faço para minimizar isso?
Primeira coisa, obviamente, como eu falei, eu utilizo muitos meios digitais para estudar, seja livros digitais ou artigos. Então, assim que eu vou começar a estudar, a primeira coisa que eu faço é pegar todos os recursos que eu preciso e deixar eles à disposição offline, seja no meu computador, seja no iPad, seja em qualquer lugar. O importante eu pego todos esses recursos e coloco eles de maneira offline. Ou seja, deixo o livro digital baixado, deixo os artigos baixados, todas essas coisas. Mas se eu precisar, então, sei lá, de uma videoaula, aí é outra história. Se der para eu deixar carregado, deixo. Se não der, aí eu vou ter que ver ele em tempo real mesmo. Mas beleza. Para artigos e para livros, para todas essas coisas, eu deixo tudo baixado. Depois disso, o que eu faço? Eu desligo a internet. Eu desligo o Wi-Fi, boto o computador em modo de avião, coloco o celular em modo de avião, coloco o tablet em modo de avião, coloco tudo em modo de avião, desligo tudo. Porque naquele momento que eu separei para estudar, meu foco é só estudar, mais nada. Porque como eu falei, eu fico distraído muito fácil. Qualquer barulho aleatório eu estou prestando atenção. Então imagina uma notificação. Imagina uma notificação de grupo de WhatsApp. Imagina, sei lá, tal pessoa curtiu sua foto no Instagram. Isso ia tirar muito mais a minha atenção do que só um barulhinho de ambulância passando na rua, né? Então é isso. Eu baixo tudo que eu preciso, todos os recursos, deixo offline e desligo pelo tempo que eu estiver estudando. Agora, pensando nessa parada de desligar todos os métodos de comunicação, pode vir a pergunta, por quanto tempo eu faço isso? Então isso já entra na próxima dica, que é, dentro das suas metas diárias, você ter também metas de distribuição de como você vai estudar aqueles assuntos no decorrer do dia. E o que eu quero dizer com isso? Geralmente, eu não faço meta por tempo. Tipo, vou ficar estudando 50 minutos agora para ficar 10 minutos descansando, como é o método Pomodoro, né? Isso não funciona muito bem para mim. A minha meta é diferente. Eu falo, por exemplo, vou estudar durante o tempo que for necessário para eu completar esses 5 tópicos. Vou começar a estudar agora, vou ler esses 5 tópicos aqui de fisiologia e só vou parar depois de estudar eles. E só vou parar para qualquer coisa mesmo. Tipo assim, teoricamente, nem para levantar da mesa durante esse tempo que eu estou estudando. Depois eu tiro um tempinho de descanso, que é super essencial também. Mas o que eu estou dizendo aqui é que meu método de divisão de horário de estudo / horário de descanso é por metas, não por tempo. Não separa 50 minutos de estudo e 10 minutos de pausa. Eu separo, quero 5 tópicos feitos agora. Depois eu descanso uns 5 minutos, descanso uns 10 minutos. Ok, então já é uma dica. E agora vem outra. Como é que eu vou ficar esse tempo todo sentado? Certamente vai me dar sede, por exemplo. Eu sou uma pessoa que bebe muita água. Então, isso é uma coisa muito importante também. Você tem que ter água perto de você a todo momento que você estiver estudando. Deixa uma garrafinha, deixa um copo. Principalmente, deixe quantidades grandes, porque você não vai precisar ficar levantando toda hora para beber. Porque é muito importante para o seu rendimento você ter água e você se manter hidratado. Desidratação, até mesmo que leve, é deletéria para os seus estudos. Você perde a capacidade plena de manter a concentração se você estiver desidratado, mesmo que sejam em níveis leves. E você não quer isso enquanto você está estudando, né? Então você quer sempre ter perto de você uma garrafinha de água para você se manter hidratado e você precisar levantar menos e conseguir manter as suas metas de capítulos, sua meta de tópicos que você estipulou para você mesmo. Beleza? E essa é mais uma dica. E mais uma coisa também, muito dessa vibe de se manter hidratado, que é importante, é uma coisa que eu também já falei agora mesmo, né? É a importância que muitas pessoas não veem, ou que deixam de lado, ou que minimizam, a importância do seu tempo de descanso. Isso é extremamente importante para você aprender. Você não é um computador que está tentando transferir um arquivo gigante de informação para dentro da sua cabeça e você não precisa de pausa, que está tudo beleza. Na verdade nem está tudo beleza, né? Porque o computador também superaquece se você deixar durante muito tempo. Mas o importante é que você não é uma máquina, você precisa de descanso. Então, tenha também planejado seus momentos de descanso. Tenha também planejado o que você vai fazer no seu dia além de estudar. Porque se você só estudar, você só vai alcançar uma coisa, que se chama burnout, mais nada. Você vai ficar desmotivado e você vai ter um rendimento cada vez pior. Então você precisa fazer outras coisas também. Mesmo estando preso dentro de casa, tem muita coisa que você pode fazer. Você pode se exercitar dentro de casa, você pode ligar para alguém, você pode ver os meus vídeos aqui no YouTube, que são muito legais, né? Enfim, ou seja, é importante que você tenha tempo de descanso para você. Não subestime o tempo de descanso. Tire sempre um tempinho entre as suas rodadas de estudo, beleza? Isso é super importante. Manter-se hidratado
e manter-se descansado. Além, né, também de não dar mole com a sua alimentação, que você tem que estar bem alimentado, bem nutrido, para esses nutrientes chegarem no cérebro e fazerem ele funcionar de maneira adequada, né? Então, dê muita importância também para esses 3 aspectos que não estão diretamente relacionados aos estudos em si. Eu acho que é isso que eu queria falar, dessas dicas para vocês, porque isso funciona muito para mim, para aumentar meu desempenho nos estudos em casa, e eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu queria pedir, por favor, que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal e compartilhem esse vídeo com mais pessoas também que estão estudando em casa e que precisam de dicas para melhorar seu desempenho. Se vocês quiserem algum vídeo novo, algum tema específico, pode deixar aqui embaixo também, que eu vou ler os comentários. Se for dúvida eu respondo, e se for sugestão de vídeo eu vou levar em consideração sim, para eu criar um novo vídeo, beleza? E era isso, bons estudos para vocês, lavem as mãos sempre e tchau, tchau!